Olá, então seja muito bem-vindo. Nós aqui estamos mais uma vez trazendo mais um momento de reflexão para você. Eu sou Abimael Borges e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para os dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de preparação pré-guerra. Nós estamos nos dias que antecedem uma grande guerra mundial, que seriam chamados por alguns de Terceira Grande Guerra Mundial. Mas para chegarmos a esta conclusão, a gente precisa passar por alguns momentos, entender algumas questões no mundo, para que a gente possa compreender como que nós chegamos até aqui e qual é o nosso caminho daqui por diante. E como devemos nos prevenir, como devemos nos organizar, como devemos encarar a vida para que ela não se torne um pesadelo em um momento de grande conflito. Pois bem, o mundo, ele passa sempre por ciclos e ciclos e ciclos de evolução, transformação, conformação e diversas outras manifestações da existência humana. Então a gente sabe que assim, se você for pensar num período pré-Primeira Guerra Mundial, você vai ver ali grandes transformações ocorrendo dentro do contexto social e do contexto tecnológico, econômico das regiões. Então, assim, nós temos aqui naquele período ali de 1914, naquela década, grandes disputas navais, né, entre Alemanha e Inglaterra. A gente tem a Tríplice Entente, a gente tem outras organizações mundiais, como também a Tríplice Aliança, os povos Balcãs, o Império Austro-Húngaro e diversos outros países e povos, né? A questão das crises econômicas daquela época, 1907, por aí, a gente teve grandes crises econômicas, um acirramento das desigualdades sociais no mundo inteiro. A gente vai ter grandes crises que vão naturalmente descambar para uma corrida armamentista, né? E nesse período aí a gente tem uma, o desenvolvimento da metralhadora, por exemplo, do gás, os submarinos, né? As embarcações cada vez mais potentes e também os grandes conflitos regionais naquela época, né? Então a gente tinha ali os conflitos nos Balcãs, na Sérvia, na Bósnia, por exemplo, e um enfraquecimento do concerto europeu, ou seja, o desprezo a instituições de paz, o desprezo a equilíbrio, né, e muitas outras formas de manifestação. Então a gente tem aí pintado um quadro em que se desenha a Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, então os períodos ali anteriores a 1939, a gente tem também o acirramento, a corrida armamentista, e nesse passo aqui a gente já vê a Alemanha nazista se rearmando, se reorganizando, né? Porque aí a gente viu, né? Primeira Guerra Mundial, teve o período pré-guerra, tivemos a guerra e tivemos um período pós-guerra, que é um período de esfriamento dos ânimos, né, de assentamento das expectativas e um momento em que a reflexão sobre a guerra começa a acontecer. Depois vai se esfriando esses momentos de sofrimento, momentos de dor, momentos de expectativas às vezes frustradas e tal, e vai surgindo novamente os desejos, os sonhos, os anseios, né, por alcançar coisas que não são próprias, né, ou então que não foram adquiridos de forma lícita ou foram adquiridos por meio de guerra. Há um período em que as nações começam a se reorganizar para tentar retomar aquilo que era e deixar de ser em outro momento. Então, nesse período de 1939, um pouquinho antes, né, até lá, a gente tem
formações de grupos no mundo, né? O eixo contra os aliados, a gente tem os nazistas, os fascistas, o revanchismo alemão, que vai crescendo pouco a pouco, a gente tem no lado econômico uma economia fragilizada, nós temos a crise de 1929, né, desemprego, instabilidade. Então, são elementos que vão distorcendo, né, a situação anterior, a situação de paz, de calmaria, de tranquilidade, de conformidade com a realidade, e vai criando, né, novas excitações no mundo e, portanto, vai criando as bases para um novo conflito, né? Nesse período, a gente tem também o desenvolvimento do processo da aviação, né? E a aviação vai ganhando contornos totalmente voltados para a guerra. A gente tem também o desenvolvimento bélico dos tanques de guerra, né? Das colunas de lançamento de mísseis, né? Muito precário ainda, mas iniciando-se pesquisas e avanços nesse sentido. E a gente tem os conflitos regionais também, que é a Guerra Civil Espanhola, invasão na Itália, né? E, mais uma vez, nós temos a Liga das Nações falhando em conter a ascensão de Hitler. Isso é importante notar, porque alguns ditadores eles começam a ascender ao poder de forma legal, obviamente, né, utilizando-se do aparato do Estado e do poder do Estado e também dos apoios que vai recebendo pouco a pouco da sociedade civil, né, que não acredita ou que não vê nas ações de alguns mandatários o potencial criminoso e o potencial devastador que existe na cabeça de alguns tiranos, né? Hoje nós vivemos esse período, então a gente teve ali o período pré-guerra, tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial e o pós-guerra, que é conhecido também como Guerra Fria, né? Um momento de assentamento dos ânimos também, de conformação com a nova realidade, a nova realidade geopolítica no mundo, né? As novas divisões, né, dos países. A gente tem assim o fracasso da ideologia alemã, da ideologia comunista, né, fascista nessa época, nazista. Nós temos os estados totalitários percebendo que, por meio da força, não conseguiram o êxito que queriam, né? E nós temos as grandes desilusões do pós-guerra, né? O pós-guerra traz e, inclusive, inspira, né? Tanto na literatura, na música, na poesia, em diversas manifestações, né? Culturais, no cinema, um certo desânimo, um certo descrédito no mundo por conta que os sonhos foram frustrados, e principalmente o sonho comunista, que não conseguiu êxito e até hoje nenhum país do mundo ele conseguiu ser exitoso, né? Quando você olha, por exemplo, para a China, você vê assim, a China é um grande poder econômico, né? Um grande poder econômico, mas à custa de quê, né? À custa da liberdade dos seus cidadãos. Não há liberdade de expressão, não há liberdade de empreendimento, todo o empreendimento pertence ao Estado, não há propriedade, não há, enfim, não há condições naturais para a existência humana, apenas uma artificialidade, né? E a gente, quando vai olhar para os interiores, né, das cidades, das grandes capitais, das grandes cidades chinesas, a gente vê a realidade dura do homem do campo, né, e daqueles que pensam diferentemente do governo, que acabam sendo perseguidos, torturados e até mortos, né? Então hoje a gente pode perceber que a gente vive mais ou menos uma realidade parecida com a realidade pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode dizer que a gente está no momento pré-Terceira Guerra Mundial, né? A gente vê os Estados Unidos incentivando os países que são da OTAN, a se armarem, a se prepararem para uma possível investida militar contra
China, né, que é o núcleo do mal no mundo hoje, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, né? E estes países, por sua vez, a gente vê uma corrida cada vez mais acirrada, né? Coreia do Norte, até um pouco tempo atrás, não tinha arma nuclear, hoje já é uma potência nuclear, né? A gente vê a China expandindo o seu poder militar, né? Investindo bilhões e bilhões na construção de novos submarinos, de navios, né? Na expansão do seu poderio bélico. Enfim, a gente vê a China se preparando para iniciar uma guerra na tentativa, no sonho, que com certeza será frustrado, de reequilibrar as forças no mundo, né? Então a gente tem também, assim como na época da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha o eixo e os aliados, hoje a gente tem também os países que fazem parte da OTAN e o eixo onde há mais turbulência, onde há mais enfrentamento, né, que é formada aí pela Rússia, pela China, pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, e que infelizmente o Brasil também se encontra junto e misturado com essa turma aí, né, com o eixo do mal no mundo. A gente vê um crescimento do populismo, do ultranacionalismo, né, a Rússia, por exemplo, batendo no peito, dizendo que quer voltar às fronteiras que tinha antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vê, né, a China querendo expandir o seu poder e controlar também a pequena ilha de Taiwan. Então a gente vê que existe um cenário preparando-se para uma guerra. A gente tem também os conflitos regionais, né? De forma regional, a gente tem conflitos na Ucrânia, por exemplo, a gente tem a faixa de Gaza, né, o problema entre o Hamas e Israel, né, a gente tem crise, Taiwan também se preparando, a gente tem problemas no Sudão, no Mar da China, na Caxemira, diversos outros lugares do mundo, a gente vê conflitos, né, que são um prenúncio, né, de que o mundo o mundo está mudando de direção, né? A gente tem aí a ONU, né, fracassando totalmente no seu papel de promover a paz no mundo, né? A ONU, ela hoje só serve para defender o lado errado, defender o Hamas, né? Decretar prisão, né? O Tribunal Penal Internacional, que é um braço da ONU, decretando então a prisão de Netanyahu, né? Em Israel, né? Que está apenas se defendendo de uma agressão feita pelo Hamas. Infelizmente, o povo palestino é vítima também nessa história e acaba que é quem mais sofre, né? Mas Israel não pode ficar parado, tem que se defender. A gente vê a Ucrânia lutando com unhas e dentes para se defender de um monstro chamado Rússia, que é um país, né, que tem um anseio expansionista ainda guardado no peito e que deseja voltar às suas fronteiras antes das grandes últimas guerras e que tem um desejo de ter para si o território da Ucrânia, né? A Ucrânia já se declara um país independente há muitos anos e, portanto, quer manter também as suas fronteiras, está sendo atacada, está sofrendo, né, com a invasão russa e está se defendendo da maneira que pode, e também contando com a ajuda dos países europeus e principalmente dos Estados Unidos. Essa ajuda ela faz prolongar a guerra, né? A gente vê então que nós estamos sim num período pré-guerra, num período onde os ânimos estão exaltados, né? Onde as, as e outras questões também tecnológicas, por exemplo, a gente teve no período pré-Primeira Guerra Mundial, falei para vocês, a gente teve lá a questão do desenvolvimento da metralhadora, desenvolvimento de novas armas, novo desenvolvimento de submarinos, né? E a gente teve no pré-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o desenvolvimento dos aviões, né? Do tanque de guerra, e agora a gente tem aí
os drones, né, que está fazendo toda a diferença nos campos de batalha, né, atualmente. Então, drones, a inteligência artificial, os mísseis hipersônicos, nós temos também as armas nucleares táticas, né, e as armas nucleares que estão, né, que já marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial e pode marcar o início da nova Guerra Mundial, né, que eu acredito que seja questão de tempo, não é dizer que assim, vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer. Não tem para onde correr, vai acontecer. E acontecendo, o mundo pode, né, voltar à Idade das Trevas, já que o uso de armas nucleares, nós teremos aí uma situação completamente descontrolada e talvez sem retorno a uma normalidade tão cedo. O mundo pode mergulhar aí numa guerra, talvez até sem fim, em termos de sofrimento para a humanidade, né? Porque além das mortes que essas detonações vão provocar de forma imediata, tem também a questão da contaminação, né? Da contaminação do ar, da contaminação do solo, das águas e provavelmente um sofrimento prolongado aí por muitos e muitos anos, né, para a humanidade. Então a gente tem aí esses problemas. Nas guerras, sempre há um ponto de partida, né? Há um estopim, um momento em que a guerra ela é declarada. O caso da Primeira Guerra Mundial, a gente tem ali o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que é um herdeiro do trono austro-húngaro, e ele foi assassinado, né? Por quem? Por um nacionalista sérvio, né, que a partir daí a gente tem uma guerra declarada entre a Áustria e a Hungria, né, e a gente tem contra a Sérvia. Então a Rússia entra na defesa da Sérvia, a Alemanha entra na defesa da Áustria, e a França e a Inglaterra também se envolvem nesse conflito. A gente tem aí, portanto, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, né? Após o fracasso das tentativas de apaziguamento, né, o Acordo de Munique, por exemplo, a gente tem aí a Alemanha que se sente impune após as anexações da Áustria e da Tchecoslováquia, e a Inglaterra e França que declaram guerra ao Reich. Então a gente tem aí o estopim para a Segunda Guerra Mundial. E agora, como pensar a Terceira Guerra Mundial, né? O que pode ser o estopim dessa Segunda Guerra Mundial? Eu acredito que há uma grande possibilidade de que a Terceira Guerra Mundial seja iniciada a partir do conflito entre a China e Taiwan, né? Porque, consequentemente, se a China hoje invade Taiwan, os Estados Unidos já deixaram claro que não vão ficar de braços cruzados, vão sair em defesa da ilha de Taiwan. Então aí você vai ter já, né, os dois grandes representantes dos polos, né, que estão em desarmonia, em conflito, né? Um polo formado pela China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, que são parceiros e amigos aí, e nós temos, né, os Estados Unidos com a OTAN, que forma um grupo de países que pretende manter o status quo, ou seja, a situação como é hoje. Então, um estopim poderia ser a invasão chinesa da ilha de Taiwan, né? Poderia haver também se a Coreia do Norte ou a Rússia utilizasse uma arma nuclear, por exemplo, se a Rússia hoje utiliza arma nuclear contra a Ucrânia, a gente pode ter um desencadear de uma terceira guerra mundial, né? Eu não acredito que Israel vá atacar o Irã ou Irã vá atacar diretamente Israel de forma declaradas. Os ataques vão ser assim retaliações por enquanto. Mas se o Irã atacar Israel de forma contundente,
né, declarada, você naturalmente está puxando a OTAN para essa guerra, e puxar a OTAN significa uma guerra mundial, não tem para onde correr, né? Então acho que esses podem ser os estupins que estão, né, possíveis de deflagrar uma terceira guerra mundial. Mas eu acredito firmemente que o grande estopim nesse momento vai ser se a China invadir Taiwan. Esse é o meu pressentimento de que uma invasão da China uma invasão de Taiwan pela China naturalmente pode precipitar uma terceira guerra mundial, né? Aqui a gente tem algumas notícias, né, que, né, nos ajuda a compreender, né, como andam esses conflitos no mundo. A gente pode notar aqui um fato bastante atual, né, aconteceu agora hoje, ontem, dia 3 de junho de 2025, uma explosão que danificou a ponte da Crimeia em novo ataque coordenado da Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia vem atacando de forma respondendo, na verdade, né, os ataques da Rússia. E esse ataque à ponte da Crimeia já é muito antigo, desde há 3 anos que a Ucrânia tenta derrubar essa ponte, mas ela é muito bem feita, ela é muito bem fundada e é muito difícil, né? Muitos explosivos para danificar a ponte da Crimeia. É uma ponte longa, né? Então, hoje ela foi severamente danificada através de um ataque da Ucrânia. Aqui nós temos a BBC falando sobre a questão da corrida armamentista da Europa para declarar a independência dos Estados Unidos e fazer frente à Rússia. A Rússia, sempre como uma grande vilã da humanidade, ela, né, tem provocado e principalmente pela invasão da Ucrânia, né? Enquanto a Rússia não invadia a Ucrânia, estava todo mundo no blá blá blá, no diz que disse, nas questões subjetivas. Mas quando viram que a coisa é diferente, que a Rússia realmente está disposta a expandir os seus territórios e a invadir, né, países por aí, então eles perceberam que não adianta ficar parado, tem que partir mesmo para se preparar para uma possível invasão russa em outros países, né? Então a Europa ela busca agora se afastar da dependência dos Estados Unidos. Eu acho que foi um grande erro, por exemplo, e que houve vários alertas do próprios Estados Unidos em relação à Europa depender muito do gás russo, né? Depender de combustíveis russos. A Alemanha dependia bastante, outros países da Europa, a própria Europa comprava muito combustível russo e dependia muito da Rússia. Então, de repente, eles viram que a Rússia poderia traí-los e deixá-los sem combustíveis, né? Então, naturalmente, foram pegos aí de calças curtas no momento em que a Rússia declara a invasão, guerra contra a Ucrânia, né? A Rússia chama de operação especial, operação militar especial, mas que a gente sabe que é uma invasão, é uma declaração de guerra, é uma invasão sem justificativa, sem nenhum ato que motive, né? a, a menos que seja falando da usura, né? Da tentativa de usurpação de territórios ucranianos. Então aqui a gente tem a questão dessa corrida armamentista que é um, um sinal pré-guerra. Nos Estados Unidos, né, além dessa busca por fortalecimento de sua fábrica, do seu poderio militar, né, das fábricas, para poder produzir mais e mais rápido armamentos, a gente tem agora o projeto Domo Dourado de Trump, que preocupa a China e preocupa a Rússia. Eu não sei por que diz que preocupa, né? Porque assim, os Estados Unidos têm todo o direito de se defender, principalmente de inimigos que estão diuturnamente acusando
ou ameaçando, né, a soberania americana. Então, assim, Trump, todo mundo já conhece o Domo de Ferro, né, que é aquela barreira de mísseis utilizadas por Israel para se defender dos ataques do Hamas e de outros grupos terroristas da região ali. Então, Israel tem um sistema que circula todo o Estado de Israel e que gera uma proteção e garante uma tranquilidade para o povo israelense. Então, assim, inspirado nisso, o projeto de Trump é criar o Domo Dourado. O Domo Dourado seria, então, um sistema de proteção dos Estados Unidos, onde haveriam, né, armas capazes de deter mísseis vindo da Rússia, vindo da China, mas essa defesa ficaria acima, né, do país. Não seriam somente mísseis lançados da terra, mas seriam mísseis prontos para serem lançados, ou então outras formas de defesa mais tecnológicas, possivelmente, vindo diretamente do espaço. Ou seja, Trump quer criar uma rede de satélites militares, e esses satélites eles vão apontar para mísseis que estejam se aproximando dos Estados Unidos e, naturalmente, defender os Estados Unidos de qualquer ameaça que venha desses países. Né? É importante entender, né, como que o presidente Donald Trump pensa em fazer esse escudo, essa defesa, né? Seria uma barreira antimísseis, né, de última geração planejada pelos Estados Unidos. E essa barreira ela não só em terra, mas na atmosfera, na exosfera, né? Então a gente tem essa notícia de uma corrida, de um acirramento, né? O que é o Domo de Ferro, mega projeto de defesa dos Estados Unidos, né? O Domo de Ferro é um sistema de mísseis avançados dos Estados Unidos inspirado no Domo de Ferro de Israel, como falei para vocês, né? Segundo o Trump, o projeto custará cerca de 175 bilhões e deverá estar concluído no final do seu mandato em 2029. Ele deverá estar totalmente operacional até o final do meu mandato, portanto, estará pronto em cerca de 3 anos. Uma vez construído, ele será capaz de interceptar mísseis, mesmo que sejam lançados de outras partes do mundo e do espaço, disse o presidente na terça-feira passada. De acordo com o governo, o sistema utilizará uma rede de centenas de satélites, como eu disse para vocês, satélites ao redor da Terra, com capacidade de identificar e derrubar ameaças de países como China, Irã, Coreia do Norte e Rússia. O desenvolvimento do Domo Dourado estuda formas do sistema destruir os mísseis, seja com o uso de um interceptador ou de laser, né? Quer dizer, poderia algum míssil, né, estar preparado lá e ser disparado no artefato, né, inimigo. Ou então a questão do laser. A questão do laser também é possível, já que vocês estão vendo que Israel já está utilizando laser nas suas defesas. Hoje Israel não conta mais somente com domo de ferro, mas também eles têm um sistema de laser que está derrubando projéteis vindo de forças como Hamas, né, Hezbollah e outros grupos radicais da região de Israel. Então, aqui a gente tem também a sociedade militar, alerta vermelho mundial. Corrida armamentista global bate 2,7 trilhões em 2025 e o Brasil se afasta das potências, revelando fragilidade militar. Né? O Brasil sempre escolhe o lado errado. É que nem a Rede Globo. A Rede Globo estava do lado da ditadura militar e está do lado dessa nova ditadura, que é uma ditadura do judiciário, em consórcio com o governo atual. Então, a gente tem a Globo, um exemplo de uma entidade que sempre vai ficar do lado errado da força, sempre vai escolher o lado ruim, né? E o Brasil, assim, também sempre escolhendo o lado da fragilidade, da covardia, da subserviência, né? Se aliando a esses países, né, desse eixo do mal que
está colocando o mundo em desarmonia e tentando trazer de volta um sonho, né? Aliás, um pesadelo que é o comunismo, né? Fascismo, nazismo, e esse povo não aprendeu nem com a primeira, nem com a segunda, nem com guerra nenhuma, nem mesmo com o desespero das nações que assumiram essas vertentes ideológicas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essas coisas que eu tenho falado para você não é para assustar, mas para que você tenha consciência de que o mundo se prepara para uma terceira guerra mundial e nós deveremos apenas, aqueles que são cristãos, orar, se preparar, é, trabalhar para que essas coisas não cheguem a acontecer, pelo menos em nossa geração, mas que a gente sabe que é quase que impossível. Mas para quem não é cristão, para quem tem outra forma de religião, outra forma de fé, também buscar, né, na sua fé, o conforto, o refúgio, para que possa ter forças para aguentar os próximos anos, os próximos tempos, né, que a humanidade vai enfrentar. E para os ateus, resta simplesmente encarar a história como ela se apresenta e encarar as circunstâncias como elas estão dadas, né, na realidade das coisas e aceitar as coisas como elas são ou lutar, né, para que as coisas não aconteçam do jeito que estamos prevendo que aconteça e que possivelmente acontecerá, já que o mundo vive ciclos e ciclos e este ciclo de pré-guerra é o prenúncio de uma terceira guerra mundial. Fico por aqui, um forte abraço. Se você gostou do nosso conteúdo, eu lhe peço, né, como sempre, curta, compartilhe, faça seu comentário, deixe seu joinha se gostou. Se não gostou também, deixe o seu dislike e nos avise nos comentários como podemos fazer para melhorar. Forte abraço e até um próximo vídeo.